Olá, assinante na Telecom, você telespectador do canal 17, muito obrigado pela companhia. Iniciamos mais uma edição do programa Entrevista Especial, este espaço reservado aqui onde trazemos vários convidados que trazem assuntos de extrema relevância para você, nosso telespectador. Tudo que envolve a cidade de Catalão, a nossa região, tudo que é de interesse de você, nosso telespectador, nós estamos buscando, na medida do possível, colocar no ar aqui para você, gerando esse conteúdo de qualidade, porque você é um telespectador de qualidade. Então, muito obrigado pela companhia e eu tenho hoje uma convidada muito especial. Ela é natural da cidade de Jataí. Ela foi vereadora lá naquela cidade, foi presidente do Sintego lá. Depois foi para a cidade de Goiânia, já está há 10 anos em Goiânia, presidiu a CUT a nível de estado e atualmente é a presidente do Sintego a nível de Goiás. Seja bem-vinda ao canal 17, tudo bem, Bia? Bia Lima nos visitando, nos brindando com sua visita. Tudo bem, Bia? Muito bem, graças a Deus, e é uma oportunidade grande que nós temos de estar com você, levando um pouco das preocupações da educação para você que tem a oportunidade de ter um debate, um conhecimento mais preparado, que é o que você produz. Muito bem. Bom, o motivo desse convite, e eu fiquei feliz em receber o sim da Bia, porque o Sintego, ele tem um trabalho, Bia, que é feito a nível de estado, que é o Sintego itinerante. E esteve recentemente aqui na cidade de Catalão. Nós aproveitamos essa oportunidade, eu já acompanho o trabalho da Bia já há algum tempo, e falei, uma hora dessa que tiver oportunidade, quero trazê-la no estúdio para que o nosso telespectador também conheça um pouco melhor, não só da Bia, mas o trabalho que é feito no Sintego. Vamos começar pelo Sintego itinerante. Como é que está esse trabalho e especialmente em Catalão? Como é que foi o Sintego itinerante aqui? É uma iniciativa dessa gestão que apresentou como proposta e agora está executando, buscando fazer com que o Sintego fique mais perto do filiado, fique mais perto do professor, do administrativo, que está lá na escola no dia a dia. Se a gente chama uma assembleia lá em Goiânia, geralmente aqueles que estão mais no dia a dia envolvidos vão, mas nem todos podem participar como gostariam. Motivo que então nós pensamos, por que não, em vez de fazermos uma assembleia lá em Goiânia, em que as pessoas se dirigem para lá, pudéssemos nós, a direção, virmos para próximo de cada um. E isso é a ideia do Sintego itinerante, motivo que a gente tem vindo tanto para discutir a pauta, as preocupações, as reivindicações, mas também para trazer advogado, atendimento, fazer carteirinha, atualizar o endereço, porque às vezes a gente envia para o endereço do filiado o jornal e ele já mudou e está chegando em outro lugar para ninguém. Então nós estamos fazendo uma série de trabalhos, de serviços, nesse propósito de irmos com o Sintego itinerante, e está nos acompanhando o secretário do Interior, professor Omar, que está nos ajudando nesse projeto e, lógico, junto com uma equipe do Sintego, com a jornalista Nara Serra, com a secretária executiva, com a advogada, com gente do CPD para fazer a carteirinha do Sintego. Então, a gente vem com uma estrutura para oferecer serviço, para trazer informação, para dizer o que o Sintego está fazendo, o que está tendo de conquista, aonde que a gente precisa avançar mais, o que nós não estamos tendo êxito, porque infelizmente muitas questões dependem não do Sintego, mas depende do governante, seja no caso prefeitos ou mesmo o governo de Goiás, porque o Sintego é um sindicato que atua tanto no estado, para a rede estadual de educação, mas também nas prefeituras com os professores e administrativos dos municípios. O Sintego hoje é um sindicato que abarca quase mais de 60% das redes municipais, sem falar da estadual. Eu ia entrar exatamente nessa estrutura. Me posiciona a respeito do Sintego a nível de estado. Qual que é a estrutura que você tem em termos dessas as diretorias, as sedes regionais? Como é que ele está distribuído a nível de estado? O Sintego é um sindicato que não tem 27 anos, já tinha o CPG, depois se tornou Sintego. E de lá para cá, o Sintego tem se fortalecido muito, porque como nossa categoria é muito grande, nossa estrutura se diferencia de qualquer outro sindicato. São quantos? Nós temos 36 regionais espalhadas
pelas cidades polos do estado, e nessas 36 nós temos sede própria, nós temos secretários, nós temos uma direção própria na regional, e depois tem a direção central, e lá em Goiânia nós comandamos, junto com essas 36 regionais, o trabalho do Sinteg. Então, o trabalho do Sinteg, ele é o mais democratizado possível, porque além de termos as decisões gerais, nós temos as decisões específicas das regionais. E aí o Sintego, então, se especifica, se democratiza, fica mais perto do filiado, as pessoas não precisam se dirigir a Goiânia, muitas vezes a própria regional cuida dos encaminhamentos para que a pessoa possa ter os seus benefícios atendidos, e além dessa parte estrutural do Sintego, nós ainda temos um clube em Caldas Novas, que acabamos de inaugurar um prédio de 7 andares, nós temos sede lá em Goiânia, e além da sede própria, nós ainda temos uma hospedagem com 120 leitos, que é para receber esse professor, o administrativo, o aposentado, que quando tem que ir a Goiânia por um tratamento de saúde, ou mesmo uma visita a um parente, possa ficar lá no Sintego. A intenção nossa é de reestruturarmos a nossa hospedagem, porque esse tanto de leitos já não comporta mais. Nós queremos fazer um hotel da educação lá em Goiânia, para dar maior comodidade à nossa categoria. Isso é um trabalho à parte que nós fazemos, mas o nosso foco principal é nos direitos dos trabalhadores em educação. Em relação ao Estado, a quantidade de profissionais que existem e o número de filiados? Hoje o Sintego tem mais de 37 mil filiados, que se divide 22 mil na rede estadual e os demais nas redes municipais. Só o Estado, por exemplo, a nossa categoria, ela é composta de quase 48 mil profissionais. Os contratos temporários, que hoje é um volume muito grande na nossa categoria, porque infelizmente, por mais que o Sintego tenha cobrado, nós não temos tido êxito em fazer com que o governo de Goiás cumpra a Constituição e abra concurso público para recompor a carreira, seja para professor, seja para administrativo. São 9 anos sem concurso público para professor e 17 anos sem concurso público para administrativo. Somando, estão faltando mais de 16 mil profissionais na nossa estrutura, e o governo vem ganhando às custas dos temporários, motivo que, inclusive, aproveita o seu programa para fazer um convite aos temporários, aos contratos temporários, para que possam estar indo a Goiânia. Inclusive o Sinteg daqui vai ajudar, vai preparar as condições para você não ter gasto nenhum, indo a Goiânia no sábado, dia 7 de maio, onde nós vamos discutir especificamente a realidade dura, triste, sofrida dos contratos temporários da educação em Goiás, onde ficam tendo salários atrasados, pagam um salário vergonhoso, o salário do temporário é menos que o salário mínimo. É uma situação muito complicada, sem falar o calote que o governo vem aplicando em muitos contratos temporários que estão trabalhando desde o início do ano e até hoje não recebeu um tostão sequer. Então, nós estamos chamando um encontro específico com quem é contrato temporário para o Sintego fazer o que for necessário para que a gente reverta essa triste realidade que está hoje na educação em Goiás. Muito bem, nós estamos conversando com a Bia Lima, presidente do Sintego Goiás, visitando a cidade de Catalão, nos brindando com a sua visita aqui nos nossos estúdios, e hoje o assunto é educação. É importante você estar a par disso. Esses números que ela acabou de passar para a gente são números realmente, podemos dizer, impressionantes pela quantidade de pessoas, porque quando ela fala, por exemplo, de 48 mil pessoas, tem ali os familiares dessas pessoas também. Isso, né, é muita gente, isso tudo precisa ser levado em conta quando, por exemplo, ela acaba de colocar também essa situação a respeito desses reajustes que não são feitos. Isso. Hoje, os principais problemas, ou se olharmos aí de 10, 15 anos para trás, quais seriam as principais demandas ou os principais prejuízos da classe, Bia? Nós temos 2 grandes problemas. Primeiro, que o governo de Goiás, para pagar o piso, que foi uma conquista histórica da nossa categoria, que conseguimos no governo do presidente Lula em 2008, nós tivemos aqui em Goiás que entregar a titularidade que o governo se apropriou
a titularidade de 30% para dizer que pagava o piso. Então, tirou 30% dos professores. Além disso, de lá para cá, todo ano, nós estamos tendo um calote por parte do governo de Goiás de 4 meses. Todo ano. A lei do piso é clara. Diz que nós precisamos ter o reajuste a partir de janeiro, quando o MEC, então, anuncia qual é o percentual. Aí, aqui em Goiás, em vez do governo cumprir a lei federal, ele misturou, dizendo que a data base é maio, e maio para uns e janeiro para outros. Um absurdo. E tanto é que é um absurdo, que o Sintego já ganhou na justiça e mandou pagar 2013, 2014, vamos ganhar também 2015, só que o governo vai postergando para tentar enrolar, ganhar tempo. Até lá, de certo, não vai ser governo mais, se Deus quiser. E aí, com isso, a categoria fica no prejuízo. Por exemplo, nós estamos entrando em maio. E agora, em maio, já era para ter chegado na Assembleia Legislativa o projeto de lei reajustando o piso para o ano de 2016. E até agora nós não tivemos ainda o envio da matéria para lá. E nós estamos muito preocupados, está todo mundo querendo saber quando é que o governo de Goiás vai respeitar a lei do piso, vai pagar aquilo que deve. Aí a secretária diz que pagaria conforme anos anteriores, ou seja, se pagaria a partir de maio e retroativa a janeiro para professor nível 1 e nível 2 que não tem qualificação superior, que hoje chega a menos que 1.000 pessoas, enquanto que quem estudou, se qualificou, é punido em Goiás. Esses são punidos e vão ter o piso com calote de 4 meses. É uma situação grave e esse é um grande problema, sem falar da data base dos administrativos que receberam o calote o ano passado, não apenas a educação, mas todos os servidores públicos de Goiás. Nós conquistamos recentemente um mandato de injunção em que o desembargador manda o governo de Goiás pagar a nossa database e não apenas para a educação, manda pagar para todos os servidores públicos. Uma conquista importante. Bom, a gente encerra assim esse primeiro bloco e eu ainda quero retomar, né, a respeito desse assunto que a Bia está falando. No próximo bloco nós estaremos falando de ações concretas. O que o Sintego, sendo o principal representante, né, dos professores, de toda essa classe educacional do estado de Goiás, realmente realizou e já conquistou de concreto para a classe, principalmente tendo como vista toda essa situação dessas perdas que vêm sendo aí acumuladas, né, ao longo dos anos. Daqui a pouco a gente volta, então, no segundo bloco, entrevistando a Bia Lima, presidente do Sintego nível de Goiás, que passou por Catalão e nós estamos conversando com ela. Daqui a pouquinho a gente retorna. Até já. Estamos de volta pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura aí na Telecom, e também um agradecimento especial a você, né, que nos acompanha pelo canal 17 Catalão no YouTube. Todo o nosso conteúdo, tudo que a gente gera, né, de conteúdo no canal 17, a gente sempre disponibiliza no canal 17 Catalão, né, só você acompanhar aí no nosso canal no YouTube. Nós estamos conversando com a Bia Lima, ela que é presidente do Sintego, a nível de Goiás, presidente do Sintego a nível de Goiás, e visitando o Catalão, nos brindando com a sua visita. O assunto, portanto, educação, principalmente para você, né, que trabalha, que lida e tem o seu dia a dia ligado à educação. Ou até mesmo você que conhece alguém. Com certeza todo mundo tem algum tipo de envolvimento com alguma pessoa que lida, né, no setor da educação. Bia, a gente terminou o bloco anterior, você falando exatamente dessas dificuldades, desses problemas enfrentados aí pela classe, principalmente ao longo desses 10, 15 anos aí passados. Eu tinha deixado uma pergunta que é o quê? Em termos de concreto, o que já foi conquistado efetivamente? Você falou que já entrou tem essas ações, que já se ganhou, mas, né, recorre, existe toda essa burocracia, né, para o nosso telespectador ter uma noção exata, precisa, o que de concreto realmente já foi efetivado, conquistado para a categoria nesse aspecto, principalmente em relação a essas perdas? Nós temos, tudo que temos hoje na educação
que infelizmente não é tudo que nós gostaríamos, mas resta dizer aqui que se o que temos foi conquista do Sintego. Por exemplo, plano de carreira. Nós temos uma carreira valorosa, importante, conquista do Sintego, que tem sua titularidade, seu quinquênio. Inclusive, agora, recentemente, nós só não perdemos o quinquênio porque o Sintego atuou fortemente lá na Assembleia Legislativa e que o governo de Goiás queria retirar a licença-prêmio e o quinquênio, só não retirou por conta da atuação firme e forte do Sintego. Então, temos quinquênio, temos a nossa licença-prêmio, temos uma carreira que é necessário que todos possam, por isso nós cobramos para que tenham concurso público para recompor. E nesse caso, o esforço do governo agora é tentar destruir a nossa carreira, tanto é que quando ele vem com esse papo de organização social, as OS, é com o propósito de destruir a carreira que nós temos, para não impedir que a gente tenha estabilidade no emprego, porque se você presta um concurso público, independente deste ou daquele governo, você é servidor público, você presta serviço para a população, não a este ou aquele governo. E o que se quer é tirar-nos estas condições e entrar com uma organização social, porque aí seria regime CLT, que a pessoa que está lá à frente contrata ou demite ao bel prazer. O servidor público deixaria de existir e passaria a ser um contrato de trabalho que qualquer coisa o proprietário desse contrato demitiria o trabalhador. Eu queria pegar esse gancho, porque essa questão da OS a gente teria que fazer um programa específico sobre isso, ou vários programas, para que a gente pudesse realmente... As pessoas entenderem mais a fundo, né? Você, pelo que você falou exatamente, é totalmente contra a OS. Qual que é o grande problema da OS, Bia? O grande problema da OS é porque destrói a carreira. Se hoje ninguém quer ser professor, porque já não é uma carreira tão atrativa, imagine se não tiver essa carreira. Só para você ter um dado, são 900 vagas ociosas só na Universidade Federal nos cursos de licenciatura. Por quê? Porque ninguém quer ser professor. E aí o que se está a prever é uma situação ainda mais difícil, porque não vai ter concurso público, as pessoas não vão ter perspectiva profissional de futuro, você fica à mercê de quem te contrata, não tem condições de fazer formação continuada e ser valorizado por isso. Então é uma situação muito complicada, principalmente na questão de perder a estabilidade do emprego. Sendo bem pragmático, a OS, ela funciona em algum lugar e funciona bem em algum lugar? Onde? Você tem essa informação? Temos essa informação, fizemos inclusive uma publicação para mostrar com todas as letras, com números, com dados, desmistificando a propaganda enganosa que o governo de Goiás colocou de forma insistente nos meios de comunicação, para tentar induzir a população de que a organização social é ótimo. Tanto é que não é, que tem gente dizendo assim, mas não deu certo na saúde? Não, não deu certo. E nós estamos mostrando com dados, com número. Só deu certo para o dono da OS, que triplicou o valor do contrato inicial e não atende na mesma proporção e medida. Inclusive, nós pegamos números. Não tem a transparência, não tem controle social e, principalmente, o atendimento diminuiu. Hoje você não vai lá para Goiânia, você morre no interior, porque não tem atendimento. Lá em Goiânia, você mostra, tá vendo? Não tem mais fila, tá aqui, ó, de primeiro mostrava os corredores, as macas lá. Hoje você não vê isso. Você não vê porque as pessoas nem vão para Goiânia mais, morrem no interior. E aí, o que uma OS começou ganhando, hoje ela ganha 3 vezes mais. Mas tem algum OS que funciona em algum lugar no Brasil ou no mundo? Nós mostramos também que não. Tem, às vezes, uma ou outra que tem um ganho. Porque é importante a gente estar colocando isso, porque, por exemplo, nesse nível de colocação que você acabou de falar, por exemplo, na propaganda do governo, foi citado, por exemplo, o caso dos Estados Unidos.
Nós estamos desmascarando isso. Nem nos Estados Unidos não deu certo. E quem diz não sou eu. Quem diz é o doutor da Unicamp, doutor Luiz Carlos Freitas. O doutor da Unicamp buscou esses números para mostrar justamente que nem lá nos Estados Unidos a qualidade da educação melhorou com esse. Motivo que já estão todos fazendo movimento inverso. No Chile não deu certo, na Suécia não deu certo. Então, é recurso público que é disponibilizado para o setor privado, mas que isso não significou melhoria na qualidade da educação. Então, não é o caminho. Fica mais caro, mas não tem a qualidade. Qual seria o caminho, Bia? Eu entendo que não precisamos reinventar a roda. O caminho está posto na Constituição Federal. O que precisa haver é uma maior fiscalização para onde é que vão os recursos da educação. O orçamento de 25% constitucionalmente destinados à educação é suficiente. Não precisa mais do que isso. Basta que, de fato, seja disponibilizado. Acontece que, no caso, vou dizer Goiás, qual é o grande problema? É que manda o dinheiro para a Getop, o dinheiro some, não reforma a escola, não se constrói escola há mais de 30 anos em Goiás. Para onde que vai o dinheiro? Ninguém sabe, ninguém responde. Eu estou questionando isso há muito tempo e ninguém consegue me dar uma resposta. E eu tenho feito um desafio. Vou fazer aqui para você que está nos acompanhando. Simples o desafio. Nos passe os mesmos recursos que estão sendo prometidos passar para as OS e o diretor eleito fará melhor. Fará com que a escola possa melhorar e muito mais. Não precisa de OAS. Alguém aqui pensa que vai ter algum empresário fazendo doação? Se fosse para ser um trabalho de doação, não queriam tanto dinheiro. Então, na verdade, não tem ninguém querendo fazer gracinha, não. A lei diz que a OAS não pode ter fins lucrativos. Mas eu te pergunto, então, para que está todo mundo querendo ir para a educação? A educação tem muito dinheiro. O problema é que eles estão querendo ficar com parte desse dinheiro e, lógico, alguém vai pagar essa conta. Quem vai pagar? Vai pagar o professor que vai ter salário cada vez mais reduzido, vai pagar o contrato temporário ou mesmo o administrativo que vai ficar ganhando salário mínimo, vai pagar, daqui a pouco o aluno vai pagar taxas, como já é o caso das escolas militares, que começa pegando uma melhor estrutura, seleciona os alunos, seleciona os professores, aí é fácil ser a melhor escola. E ainda cobra taxa, cobra isso, cobra aquilo. Então, nós precisamos de melhorias na educação e, para isso, não precisa de nenhuma modificação. Precisa de cumprir aquilo que está na lei. Agora, Bia, qual que é o nível de sindicalização hoje do Estado? Qual que é o índice de filiados hoje no Sintego? Nós temos um índice bastante alto de filiações. Nós chegamos quase a 50% da nossa categoria filiados. Agora, infelizmente, no Brasil, esse índice é muito pequeno, é uma média de 20% das outras categorias. O Sintego tem feito um trabalho grandioso, tanto é também de trazer os municipais para o Sintego. E isso nós temos tido êxito. A maioria dos municípios estão tendo piso, carreira, database respeitadas, porque o Sintego está presente nos municípios. Mas é preciso envolver mais, até para que todo mundo compreenda o papel do sindicato. Para que serve o sindicato? É para lutar com você. Agora, isso não significa que você tem que eleger uma presidente e deixar ela sozinha lá. Significa que você tem que estar junto, participando, cobrando e estando presente nas atividades do seu sindicato, para que você conheça, faça a sua crítica, mas participe, porque somente juntos nós teremos êxito nas nossas lutas. Em relação ao nível de consciência ou até mesmo nível profissional, dos profissionais que atuam na educação, comparado com outros profissionais a nível de Brasil, o que você pode falar a respeito desse dado? Na verdade, nós da educação temos uma péssima mania de dizer assim, o professor é desunido. A gente fica querendo que tivesse mais união, mas eu sou obrigada a admitir que nós ainda somos a categoria mais unida que existe no país. Por quê? Tanto é que basta você olhar quem ainda tem conquistas. Por quê? Porque vai à luta. Quem tem coragem de se manifestar, de mobilizar, de reivindicar? Professor. Agora, podemos avançar e devemos avançar muito mais. Por isso é que nós lutamos para que a gente tenha uma educação de qualidade, com avanços, que tenha consciência crítica mais avançada, para que a juventude que está vindo aí possa ter cada vez mais compreensão do seu papel, não ser soldadinho de presépio que só bate continência,
mas que possa ser um cidadão crítico, capaz de intervir no desenvolvimento da sua sociedade, ali no caminho da sua comunidade, ser capaz de opinar com consciência, não com isso que queremos que todo mundo pense igual, muito pelo contrário, a contradição, as diferenças, as divergências são necessárias, principalmente no mundo da educação. E é isso que nós queremos avançar cada vez mais, chamando as pessoas a participarem, até para dar exemplo para os seus alunos. Para encerrar o programa Entrevista Especial, eu quero agora perguntar para a Bia a respeito desse momento que o Brasil está vivendo. Você como mulher, né, eu particularmente, eu acho muito bonito, acho bacana mesmo, por exemplo, mulher, no caso, se desenvolver ao longo da vida e chegar nesses pontos, galgar, principalmente a presidência de um sindicato, como é o caso. Isso aqui, longe de mim rasgar algum tipo de seda em relação ao caso da Bia, mas é importante a gente estar colocando isso. Agora, nós estamos vivendo um momento que estamos aí observando, está em curso, né, a deposição da presidente Dilma Rousseff. Da forma que as coisas estão conduzindo, que virou uma questão totalmente política mesmo, eu queria a sua opinião, principalmente como mulher, como é que é a sua análise, a sua leitura a respeito desse momento. Não resta dúvida que se fosse um presidente, não estariam cometendo as mesmas coisas que estão fazendo com a presidenta Dilma, porque ela é uma mulher. E acho até que ela tinha que ser mais dura. Em diversas situações eu acho que ela tinha que ser mais dura, mais firme, até para se impor mais. Mas nesse sentido eu quero aqui dizer que estou muito preocupada, porque para nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós da classe trabalhadora, estamos no limite de um abismo. O que virá vai ser muito doloroso. O que está por vir é muito doloroso, é a tirada de direitos. E nós não podemos ficar assistindo pela televisão, que tenta dar um golpe, mostrar uma coisa, enquanto que a verdade é muito além. Nós não defendemos corrupção, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas eu quero aqui chamar você a compreender. Quem, pela primeira vez na vida aqui no Brasil, começou a colocar, não bandido, do ponto de vista daqueles lá da favela, aquele que rouba uma carteira, mas bandido engravatado na cadeia. E é por esse motivo, e não por outro, que estão querendo tirar a presidente. É porque quem está hoje em condições altas, né, estão justamente preocupados com as suas condições, grandes empresários indo para a cadeia. E aí querem abafar isso. Jogam a culpa tudo num partido só, como se os outros não tivessem problemas, sendo que nós sabemos que a corrupção reina neste país há muitos anos. Não é agora, não. É secular. E nós precisamos pôr fim nisso. Então, eu quero o fim da corrupção, mas eu quero respeito ao meu voto. Não acho que nenhum daqueles deputados lá tem o direito de sobrepor ao meu voto. Então, isso sim é golpe. Nós elegemos, caberia tão somente ao povo tirá-la. E nesse sentido, nós precisamos estar mais atentos. Não permitir o golpe e, principalmente, irmos às ruas preparados, porque vão tirar direitos da classe trabalhadora, não tenha dúvida. Já estão anunciando, inclusive tirando a paridade de quem está aposentado e de quem está na ativa. Está lá no Congresso Nacional para ser votado o projeto de lei 257. Qual é o interesse dos prefeitos e governadores? Tirar direito dos servidores públicos, congelar por 4 anos os salários dos servidores municipais, dos servidores estaduais, dos servidores públicos federais, acabar com a isonomia de quem está na ativa e de quem aposentou, que hoje tem as mesmas condições, e por aí vai. Então, é muito problema, e fique você atento, porque senão começará a tirar o seu direito. Aí eu quero ver, será que só assistir pela televisão vai adiantar? Nós precisamos nos organizar para não aceitar o golpe e, acima de tudo, não aceitar essa direita reacionária, fascista, que está trazendo uma divisão para o país muito preocupante. As pessoas começam a agredir uns aos outros. Eu sou de paz, mas eu quero respeito à minha forma de pensar, como eu respeito as outras pessoas que pensam diferente de mim. Mas eu preciso viver num processo democrático. E, para isso, o primeiro ponto é respeitar a eleição. Eu não concordo com as ações do governador Marconi Perillo, que também praticou pedaladas. No entanto, não estou, pelo menos ainda, pedindo a cassação ou impeachment do governador Marconi Perillo. Ora, se a moda pega, nós vamos então começar a ter que pedir, porque se é por pedaladas fiscais que estão alegando para poder tirar a presidente, então
quantos governadores nós teremos que tirar, que afastar, prefeitos nós teremos que afastar, porque não cumpre corretamente aquilo que está posto na lei de diretrizes orçamentárias, dá desvio de dinheiro, faz falcatrua de toda ordem e natureza, e quem paga o pato são servidores públicos. Então nós precisamos preocupar mais à frente, porque senão quem vai pagar por tudo isso, infelizmente, é a classe trabalhadora. O mais importante de tudo isso, com certeza, é quem está nos assistindo ter essa consciência de que é preciso se informar, é preciso saber, é preciso acompanhar, ouvir, né, se informar para que realmente a pessoa possa, né, fazer isso que você acabou de falar. Tem que se manifestar e fazer alguma coisa de algum jeito, seja um WhatsApp que você manda, seja um e-mail, seja ir para a rua, como você acabou de falar. O importante é isso, e elevar esse nível de consciência. Esse papel social, a gente, na medida do possível, está fazendo isso aqui no Canal 17. Bia, muito obrigado pela sua presença. O convite fica feito para que, assim que voltar a Catalão, nossos estúdios estão sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço imensamente pela oportunidade que você nos dá de estarmos aqui discutindo assuntos tão necessários, tão importantes, não apenas para Catalão, mas para o Estado todo, para o país inteiro. A educação não pode ser algo que só aqueles que estão envolvidos diretamente tenham que se preocupar. Você tem que nos ajudar a defender, a construir uma escola pública de qualidade. E é por isso que nós estamos aqui nos colocando enquanto professora, enquanto sindicalista, enquanto mulher trabalhadora, para que a gente possa construir um Estado, um município que respeita uns aos outros, que tenha uma consciência de cidadania mais elevada, que a gente possa saber respeitar as diferenças, sem que com isso a gente fique convivendo com agressões diárias. E isso é próprio da educação. Somos nós da educação que temos mais do que nunca de estarmos fazendo esse papel. E você, quando chama pessoas que trazem essa contribuição e que dá espaço para que isso chegue muito mais longe, é um papel importantíssimo que você tem feito. Eu vos agradeço e digo para todo mundo, muito obrigada, e pode contar sempre com o Sintego nas lutas, seja na defesa da educação, seja na defesa da cidadania, da democracia de nosso país. Muito bem, assim então a gente encerra essa edição do programa Entrevista Especial, agradecendo a presença da Bia Lima e agradecendo mais especial ainda a você que nos acompanhou. Continue, né, acompanhando a nossa programação. Um grande abraço e até o próximo programa Entrevista Especial.